Os rins são órgãos fascinantes e complexos quando temos uma doença renal. Nem tudo é válido quando se trata de nutrição e eu sempre digo que é uma prioridade cuidar da saúde dos nossos rins. No vídeo de hoje, vou te mostrar até 6 alimentos que você não deveria experimentar, que não deveria consumir ou que deveria reduzir quando tem uma doença renal, doença dos rins. Então fique até o final porque este vídeo vai te interessar. Olá pessoal, aqui é o Dr. Borja Bandera. Hoje vamos falar, portanto, sobre saúde renal. Os rins são órgãos fascinantes, órgãos cuja principal missão é filtrar o sangue. Eles fazem continuamente uma filtragem do sangue. Litros e litros e litros de sangue passam diariamente pelos rins e os rins. O que eles fazem é eliminar substâncias de resíduos e substâncias tóxicas e conservar o que é útil. Ou seja, por exemplo, os aminoácidos são úteis. Quando passam pelo rim, o rim normalmente os reabsorve, devolve para o sangue, não deixa que se percam aminoácidos, proteínas pela urina. Por quê? Porque são úteis. A glicose também é útil, é energia, então normalmente não se perde pela urina. A não ser que esteja em excesso no sangue, como em diabéticos, ou que tomemos medicação para isso, ela é reabsorvida para o sangue. Por quê? Porque são substâncias úteis. O rim sempre conserva o que é útil e elimina o que é tóxico ou o que é um resíduo metabólico. Além disso, não para por aí, o rim, repito, é um dos órgãos mais complexos que existem. Também produz alguns hormônios e ativa outros hormônios. Existem hormônios como a vitamina D que, sem uma saúde renal adequada, não funcionam, não são ativados, não são biologicamente ativos. E além disso, participa de algo que também é super complexo, o equilíbrio dos fluidos. Tudo isso faz com que, sem os rins ou sem uma saúde adequada dos nossos queridos rins, a chamada homeostase não possa acontecer. Os rins são um dos órgãos que mais contribuem para essa homeostase, para esse equilíbrio do meio interno. Hoje em dia, no Ocidente, existem muitos fatores de risco que aumentam, portanto, o risco de você ter uma doença renal, mas de longe, os dois mais importantes são a hipertensão arterial e o diabetes mal controlado. Alguns outros são o álcool, a obesidade ou o excesso de adiposidade em geral, ou alguns vírus, como o vírus da hepatite C ou o vírus da imunodeficiência humana. Pessoal, quando falamos de doença renal, não podemos generalizar, ou seja, não existe uma única doença renal, assim como não existe apenas um tipo de câncer. Existem muitos tipos de câncer e cada um é uma doença diferente, com suas características, com suas peculiaridades. O mesmo ocorre com a doença renal. Existem até 4 situações que podemos classificar dentro da doença renal e cada uma das 4 situações que vou comentar a seguir, preste atenção, é diferente e requer cuidados especiais. Por exemplo, a primeira seria uma doença renal aguda. Uma doença renal em que há uma causa, por exemplo, uma desidratação muito aguda que está causando uma insuficiência renal. Momentâneo, circunstancial, restrito a um momento e a um fator de risco determinado e que normalmente pode ser resolvido mais tarde. Depois vem a doença renal crônica, ou seja, uma doença que já se prolonga, dura no tempo, pois temos que distinguir pelo menos entre uma doença renal crônica nos estágios iniciais e uma doença renal crônica nos estágios e fases avançadas. Por quê? Porque as recomendações nutricionais e de estilo de vida variam muito. Por exemplo, uma pessoa com doença renal crônica em um estágio bem inicial, bem no começo mesmo, não faríamos uma grande restrição na ingestão de proteína, enquanto que em uma pessoa que já tenha uma doença renal crônica avançada, aí sim faríamos. Além disso, depois temos uma quarta situação que também é muito importante destacar, que é a diálise. Para que vocês tenham uma ideia, o consumo de proteína, as necessidades de proteína aumentam na diálise, enquanto que na doença renal crônica avançada elas estão reduzidas, enquanto a doença renal crônica nos estágios iniciais. As recomendações podem ser muito semelhantes às dadas a uma pessoa sem problemas de saúde. Tão complexa é a doença renal crônica, mas hoje vamos focar em uma série de alimentos que são pouco recomendados. Em qual das 4 situações que acabei de mencionar? Principalmente nesta, na doença renal crônica avançada. Porque a doença renal crônica inicial, nos estágios iniciais. As recomendações não variam muito das de uma dieta saudável, direcionada à população geral, a qualquer pessoa que tenha esse problema. Mas quando já entramos em uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, e quanto mais baixa, mais válidas são essas recomendações. De fato, as recomendações e orientações nutricionais podem variar.
Quero que prestem atenção, porque há 4 nutrientes que vocês precisam ter muito em mente na doença renal crônica. Quando o rim não funciona bem, eu disse que o rim filtra o sangue, eu disse isso no começo. Elimina toxinas e produtos de descarte e conserva o que é útil. Pois bem, o rim é responsável por manter em equilíbrio no sangue a quantidade de sódio, de sal, de potássio, de fósforo, que também o seu símbolo é o P. Portanto, continuo colocando P, mas vou colocar aqui fósforo entre parênteses e também a quantidade de proteína aqui é muito interessante. Sódio, potássio, fósforo, proteína S3P, sódio, potássio, fósforo, proteína S3P. Isso é o que vocês têm que ter em mente quando falarmos sobre quais alimentos posso consumir na doença renal e quais alimentos não posso consumir. O sódio em geral, o sódio e o potássio, não é recomendado ultrapassar 2000 mg por dia de sódio ou de potássio. O fósforo não é recomendado ultrapassar 800 mg por dia de fósforo e a proteína não é recomendado ultrapassar 0,6 gramas por quilo e por dia de proteína em uma doença renal crônica avançada. Então agora, depois dessa introdução fisiológica, depois que você entendeu um pouco mais a função dos rins, quero te explicar e te mostrar até 6 alimentos que você deve evitar ou reduzir o consumo. Muito em uma doença renal crônica avançada. O primeiro para mim é uma pandemia, não só na doença renal crônica, mas também na população em geral. É um alimento que não é um alimento, na verdade é um consumível, que não acrescenta nada. Refrigerantes carbonatados. As áreas, os refrigerantes carbonatados, os aditivos e os corantes que esses refrigerantes têm contêm uma grande quantidade de fósforo. Lembram daquele 3P fósforo? O fósforo, quando o rim está doente, aumenta sua quantidade no sangue e pode causar muitos problemas. Na verdade, ele faz isso. Um dos maiores nutrientes limitantes na doença renal crônica é o fósforo. Quando o fósforo se eleva, o sangue na doença renal crônica. Ruim. Pois bem, esses aditivos e corantes contêm muito fósforo, mas além disso, esse fósforo é absorvido mais facilmente. Porque está na forma de sais de fósforo, de fosfato de sódio, e são sais de fósforo facilmente absorvíveis no nível digestivo. Têm uma biodisponibilidade muito boa, são muito bem absorvidos. Uma lata de qualquer refrigerante, especialmente aqueles que têm cores mais escuras, pode facilmente conter 150 mg de fósforo. É uma quantidade muito elevada. Pessoal, lembrem-se, o limite é 800. Se tomarmos 2 latas, já chegamos a uns 300 a 400 mg de fósforo. Isso sem considerar o que está presente nos alimentos, que abordaremos a seguir. O segundo alimento vai surpreender vocês, o abacate. Eu sempre fico com água na boca quando falo do abacate porque é um alimento muito bom. É um alimento muito generoso e saudável por diversos motivos. Entre eles, seu conteúdo de gorduras saudáveis de mufas e pufas, ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados. O abacate é saudável para a população em geral? Mas qual é o problema na doença renal crônica quando os rins não funcionam bem? Existe o problema de que 100 gramas de abacate contém a enorme quantidade de potássio de aproximadamente 600 mg de potássio. É uma brutalidade. O potássio é saudável em condições normais, mas lembrem-se, o limite é de cerca de 2000 mg por dia na doença renal crônica. Assim, apenas 100 gramas de abacate, que pode pesar bem mais, nos dariam 600 mg de potássio. O guacamole também tem esse problema, e além disso costuma ter sal, sódio, portanto seria uma combinação ruim, muito sódio e muito potássio. O abacate é muito saudável para a população em geral, mas pouco saudável para quem tem doença renal crônica. Terceiro alimento, as conservas. As conservas são muito saudáveis se você não tem problemas nos rins. Estou falando de conservas em conserva. Estou falando de leguminosas, estou falando de conservas de peixe, que vocês já sabem que, em geral, eu recomendo. Por que elas são negativas na doença renal crônica? Pois porque também contém muito sódio. O sódio é adicionado como conservante, por isso são conservas. Esses alimentos se conservam melhor com o sódio que é adicionado. Sim, existem alternativas com baixo teor de sódio, e cada vez há mais opções desse tipo. Se puder optar por conservas com menos sódio, você minimizará esse risco. Pessoal, outra coisa que vocês podem fazer é algo muito mais simples, mais fácil e que não custa nada. 0 euros ou 0 dólares. É escorrer e enxaguar o produto, escorrendo e enxaguando. As leguminosas, o peixe enlatado, os picles, conseguimos diminuir o teor de sódio em 80%.
Passamos para o quarto alimento, também saudável em termos gerais, mas é preciso cuidado na doença renal crônica. A banana, uma banana média, nem muito grande, nem muito pequena, contém 400 mg de quê? De potássio também? Isso sim, vocês conhecem, porque na população a banana é associada ao potássio, o alimento que é recomendado para os esportistas. Por quê? Porque uma banana média contém 400 mg de potássio, sendo realmente rica nesse nutriente. Qual é uma boa alternativa? Qual é uma boa alternativa à banana na doença renal crônica? Bem, por exemplo, o abacaxi contém muito menos potássio. O quinto alimento é o leite. Um copo de leite contém 220 mg de fósforo e aproximadamente 350 mg de potássio. Além disso, acontece que, paradoxalmente, vocês podem pensar que o leite sempre é recomendado para manter os ossos fortes. Mas o que acontece na doença renal crônica? Acontece o seguinte, prestem atenção, quando consumimos muito fósforo na doença renal crônica, esse fósforo não é eliminado corretamente pelos rins. Como eu disse, ele se eleva no sangue. A fosfatemia, os níveis de fósforo no sangue, aumentam. Isso faz com que um hormônio responda e se eleve, que é o hormônio paratireoidiano, o hormônio paratirina, o hormônio da paratireoide. São produzidas por glândulas próximas à tireoide, no pescoço, que é a glândula paratireoide que produz o hormônio de mesmo nome. Esse hormônio, quando o fósforo se eleva, também se eleva. A isso chamamos de hiperparatireoidismo terciário ou derivado de uma insuficiência renal crônica. E esse hiperparatireoidismo, o que ele faz é retirar o cálcio dos ossos e passá-lo para o sangue. Aumentando a calcificação, o risco de calcificação de tecidos e estruturas, como, por exemplo, os rins, também piorando a insuficiência renal crônica e, ao mesmo tempo, enfraquecendo os ossos. Porque retiramos o cálcio dos ossos e eles se desmineralizam, perdem densidade mineral óssea, muito importante. Temos alternativas ao leite, como os leites vegetais de arroz ou amêndoas. Mas fiquem atentos ao teor de açúcar, porque às vezes nos enganam com o açúcar que esses leites vegetais contêm. E por último, o último alimento ou grupo de alimentos. Mas talvez um dos mais importantes que vou comentar hoje são as carnes processadas. As carnes processadas são, em geral, pouco saudáveis e são consumidas demais. Aumentam o risco de diabetes, aumentam o risco de síndrome metabólica, aumentam o risco de câncer, de algumas neoplasias, como o câncer de cólon. São pouco saudáveis e pouco recomendadas em geral, seja você portador de doença renal crônica ou uma pessoa perfeitamente saudável. Devemos reduzir o consumo de carne processada, como cachorro-quente, bacon e salsichas. O que ocorre com a carne processada? Bem, apesar de ser muito saborosa, ela contém compostos cancerígenos, contém excesso de sal, contém excesso de fósforo e também bastante proteína. Lembrem-se do sódio, potássio, fósforo, proteína. Sódio, potássio, fósforo, proteína. Pois bem, a carne processada praticamente reúne, com exceção do potássio, esses elementos. Portanto, um consumo frequente e pessoal de carne processada, além de ser negativo pelos motivos que já comentei, é muito negativo na doença renal crônica. Falamos sobre o rim, esse órgão fascinante, há uma lista muito mais extensa sobre ele. Se quiserem uma segunda parte, peçam nos comentários. Leio vocês, mas nem sempre consigo responder. São centenas e centenas de mensagens toda semana, e eu prefiro me concentrar na... A criação do conteúdo é importante porque depois temos as lives nos finais de semana, onde podemos conversar de pessoa para pessoa. Para participar das lives, basta se juntar à comunidade de membros do canal. Agora sim, resumo rápido, em menos de 1 minuto do vídeo. Vimos que os rins filtram o sangue, eliminam produtos tóxicos e substâncias de descarte e conservam o que é útil. Produzem hormônios ou ativam hormônios e participam do equilíbrio dos fluidos. Dissemos que é preciso diferenciar entre uma doença renal aguda, crônica em seus estágios iniciais, em seus estágios avançados ou diálise. E falamos sobre... Alguns alimentos são muito prejudiciais devido ao alto teor de sódio, potássio, fósforo ou proteína. Ou em uma combinação dos 4. Refrigerantes carbonatados, abacate, conservas, banana, leite e outros laticínios e carnes processadas. Terminamos o vídeo, até o próximo. Um abraço e obrigado por assistir. Vamos continuar empoderando.